Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Arquitetura Científica e aqui estou eu de novo para gravar mais um conteúdo para vocês no formato de podcast e me dei conta de que nos últimos 2 episódios eu não me apresentei para vocês. Pessoal, eu sou Carolina Faria, sou arquiteta, especialista em neurociência e comportamento e tenho um perfil no Instagram, assim como no YouTube, assim como um canal no Telegram também, para disseminar conteúdo sobre neuroarquitetura, neurociência aplicada à arquitetura, de forma mais correta. E também a arquitetura baseada em evidências. Então, o meu intuito com todos esses canais de comunicação é colocar você, arquiteto interessado nesse universo mais científico da arquitetura, a par de todas as informações, as atualizações desse universo. Afinal de contas, quem lida com ciência está lidando de algum modo com tecnologias, com coisas inovadoras, com notícias novas que saem a todo momento, porque os avanços da ciência são aquilo que a gente acompanha dentro da arquitetura científica, que é o nome desse podcast. Então, pessoal, para o nosso conteúdo de hoje, o que eu preparei para vocês é para falar um pouquinho sobre o diferencial dos arquitetos que leem artigos. E o que eu quero dizer com isso? Antes da gente começar, só quero te dizer, se você não me segue no Instagram, já digita lá carolinafaria.s, me siga e também clique no link da bio para entrar no canal do Telegram, para acessar o canal do YouTube, porque tem conteúdos de diversos formatos para poder deixar vocês inteirados desse universo, tá certo? Então não deixe de me seguir lá não. Então vamos iniciar, pessoal. Eu quero falar um pouquinho sobre os arquitetos que leem artigo e o quanto esse diferencial é primordial para aqueles arquitetos que querem se diferenciar, que querem ser atualizados, estar atualizados o tempo todo e que queiram realmente fazer uma arquitetura que funciona, entregar resultados através da arquitetura, tá certo? Então vamos lá, pessoal. A arquitetura, de modo geral, assim como qualquer outra área, quando ela se envolve com a ciência, ela se envolve também com aspectos da literatura que se diz, de referências científicas que se tem acerca dos assuntos para poder validar aquilo que vai ser trazido como soluções, no caso da arquitetura. E aí, o que é o diferencial desse arquiteto que vai então saber ler artigos? Porque quando a gente fala sobre entender artigos, sobre ler artigos, existem diversas nuances que vão caracterizar a boa execução dessa leitura ou não. Então, a gente tem algumas questões que envolvem esse universo e eu queria deixar vocês a par disso, tá certo? Não basta digitar lá na internet, achei um artigo X, então eu já vou considerar como sendo um estudo aqui promissor, uma solução promissora para os meus estudos, para os meus projetos e simplesmente confiar que aquilo é uma informação verdadeira. A gente não pode trabalhar dessa forma. Então, quando a gente está falando de artigos científicos, primeiramente a gente está falando de um arquiteto que vai buscar em uma revista científica confiável estudos confiáveis, estudos com solidez, com robustez diante da comunidade científica para poder encontrar nuances de informações que vão elevar o nível dos seus projetos, elevar o nível das soluções projetuais. E o que eu quero dizer com isso? Significa que a gente vai encontrar informações em diversas áreas de conhecimento. Então, existem revistas científicas de diversas áreas. Por exemplo, uma que é muito interessante para nós são as revistas de neurociência. Então, existem diversas revistas de neurociência, ou seja, dentro dessas revistas online são publicados todos os artigos e estudos novos e também a gente tem acesso aos antigos que saem de dentro do universo da neurociência. Então, quando a gente acessa lá, por exemplo, a revista eNeuro, a gente consegue informações e artigos através das nossas buscas. Então, eu digito lá algo que eu queira entender, algum termo que eu queira entender melhor, que eu queira buscar estudos, e a partir desse termo, a revista vai me entregar os resultados que ela tem para me apresentar sobre aquela informação que eu estou procurando, tá certo? Então, ela vai me direcionar diversos artigos sobre esse assunto que eu procurei, sobre esse termo que eu procurei. A questão é que, dentro desses artigos, existem os bons artigos e existem os artigos não tão confiáveis. E existem diversas nuances ali dentro que a gente tem
que observar para saber se aquele é um bom artigo ou não. Então, a princípio, a primeira coisa que a gente vai avaliar é se a revista em que a gente está procurando é uma revista bem vista dentro da comunidade científica, se ela tem uma pontuação legal. Então, diante disso, a gente vai digitar no Google o nome da revista e procurar o fator de impacto dessa revista. Então, dentro das revistas de neurociência, por exemplo, a gente vai ter um número de referência para o fator de impacto. Então, um alto fator de impacto vai indicar que a revista foram feitas muitas citações de artigos contidos nessa revista durante os últimos 2 anos. Então, significa também que essa revista é uma revista mais prestigiada. Agora, se essa revista tem uma pontuação baixa, poucas citações foram feitas a respeito dos artigos contidos nela, então a gente já vai entender que já posso ficar um pouco mais desconfiada dependendo do estudo que eu for tirar dessa revista. E aí, para cada área, seja neurociência, seja biologia, qualquer área que a gente for pesquisar, vai ter um número de referência. Então, para algumas áreas, existem referências que uma pontuação 5, por exemplo, é uma pontuação super alta. E existem outras áreas em que uma pontuação alta vai ser um número, por exemplo, 40, 50. Então, a gente vai ter que ir conhecendo cada uma dessas áreas, comparando com revistas dentro da mesma área para a gente poder ter essa noção. Depois, a gente vai pesquisar um pouquinho a respeito do artigo, quando a gente estuda ele, quando a gente lê ele, a gente vai entender primeiro qual que foi a metodologia que foi utilizada para fazer esse estudo. Foi um estudo de caso? É uma revisão sistemática? É um estudo randomizado? Qual foi a metodologia utilizada para desenvolver esse estudo, essa pesquisa? E aí a gente vai conseguir acessar através da internet quais são os tipos de pesquisas, os tipos de evidências científicas mais confiáveis, ou seja, aqueles estudos mais completos, que não são estudos só iniciais. A gente já vai entender aí um pouquinho que dependendo do formato em que esse estudo foi feito, o artigo científico se torna mais confiável. Esse é um outro indicativo para nós de que aquele artigo é bom. Outro indicativo bem legal é a gente utilizar, através do nosso senso crítico, as nuances de dentro do contexto mesmo do artigo. Entender se esse artigo utilizou uma amostra grande de pessoas para serem feitos os estudos, ou se foi uma amostra pequena, se ele pegou um estudo que é referente apenas a uma cidade, por exemplo, a um contexto muito específico, não generalizável, e aí a gente vai começar a entender em que contexto aquela pesquisa foi feita, porque isso nos auxilia, nos ajuda a entender que possivelmente aquele artigo é sim um artigo bom, mas que ele precisa ser ainda aprimorado caso ele tenha sido feito, por exemplo, com uma amostra pequena de pessoas. Ou seja, eu preciso testar isso em outros lugares, em outras culturas, em outras regiões, para eu saber se aquele artigo é realmente um artigo bom e aquele estudo que ele indica é um estudo generalizável, para que eu possa utilizar, então, em outro aspecto, em outra realidade. Então, até aí tudo bem. A gente já entendeu um pouco dessas nuances. Outra coisinha legal da gente pensar, a gente avaliar se não existe conflito de interesse dentro da pesquisa, que envolve esse estudo. O que seria um conflito de interesse? Quando eu tenho um estudo, por exemplo, que diz respeito a uma área específica, a uma abordagem de algo, alguma realidade, e que os financiadores dessa pesquisa são pessoas que possam ter algum interesse monetário, interesse financeiro em fazer com que os resultados dessa pesquisa sejam X. Então, a gente, dessa forma, quando a gente olha se um artigo foi escrito e ele está sem nenhum conflito de interesse, significa que a possibilidade, a probabilidade de ele ser um artigo enviesado, ou seja, de ser um pouquinho forçado o resultado dele, é menor, porque ele não tem um conflito de interesse. Agora, se ele já tem um conflito de interesse, se eu vejo lá que foi financiado por alguém que tem um interesse financeiro em cima daquilo, por exemplo, eu já vou pensar, não, então pera lá, porque eu preciso avaliar isso aqui melhor para saber se realmente são informações reais e verdadeiras. Então, esse é outro indicativo de que um artigo é bom ou não.
Então, até aqui, a gente já consegue ver que nem todo artigo é confiável, não é só porque eu tenho 100 artigos a respeito de um assunto, que aquele assunto é sim um assunto com evidências científicas robustas e fortes e que é legal aplicar aquilo que está contido ali, mas dentro da área da arquitetura, o mais interessante é que a gente saiba entender nuances, né, de conteúdos de outras áreas, da área médica, da área biológica. Então, aos poucos, quando a gente vai se dando conta desses conteúdos e nos colocando a par deles, né, nos colocando em contato com eles, a gente vai aprimorando e enriquecendo o nosso repertório projetual, nosso repertório de conteúdos realmente que nos ajudam a projetar melhor. Então, por que o arquiteto que sabe ler artigo, e gente, não tem que saber de primeira, não tem que abrir lá a revista Nature e saber tudo que está falando lá e saber se o artigo é confiável, se não é. Mas, gente, é realmente praticar isso, colocar isso dentro da rotina de vocês. Porque o arquiteto que consegue depois ler os artigos, interpretar, saber se aquilo é legal, se aquela informação é legal, ele começa a tirar muitas soluções diferenciadas para os projetos a partir disso. Então, quando eu sei, por exemplo, que o contato com a luz natural é muito importante para que o ser humano consiga ter sua manutenção interna, para que ele consiga regular seu ciclo de sono e vigília, eu consigo, a partir dessa informação, que é muito simples, você já deve ter ouvido demais essa informação, eu consigo dar soluções para os projetos e pensar, não, peraí, eu preciso ter luz natural, ok. Isso é um ponto-chave aqui nesse projeto. Agora, como que eu vou dar essa solução? Você tendo isso como ponto de partida, você vai criar soluções muito melhores. Só que isso aqui é uma coisinha, um detalhezinho que eu estou falando, que é a questão da luz natural e que você já sabe, né? E que isso tem inúmeros artigos falando sobre, mas quando você começa a se inteirar do universo da arquitetura baseada em evidências e buscar essas evidências em inúmeras áreas de conhecimento, você vai experimentar, né, essa realidade que eu falei sobre a luz natural com diversas outras questões dentro de um projeto, com diversas outras realidades que vão se abrir diante dos seus olhos para você poder projetar melhor. Então você precisa entender que existe um universo do qual você muitas vezes não está presente, né, não conhece ainda, e que vai te possibilitar projetar muito e muito melhor. Então, se você pensa que existe um universo que está paralelo a tudo que você conhece, comece a colocar o pezinho na água, comece a se inteirar desse assunto, comece a procurar informação, procurar esses artigos, porque você vai engrandecer muito a sua forma de projetar. Porque a sua forma de projetar não vai mais ser baseada no seu feeling, naquilo que você acha, naquilo que você acredita que pode funcionar. Você vai ter um fundamento teórico ali e de evidências, né, científicas, aquilo que foi comprovado pela ciência, para apresentar para o seu cliente e falar, ó, provavelmente isso aqui vai funcionar porque eu tenho esse fato, né, esse registro científico, essa evidência científica de que isso daqui é a melhor opção dentro do seu projeto, dentro do seu objetivo, dentro da sua realidade. Lembrando que a gente não trabalha com garantias, com 100%, né, de eficácia de determinados comportamentos serem induzidos, determinadas realidades melhorarem, mas justamente por a ciência ser algo tão verdadeiro e tão realista também, né, é que a gente trabalha com estatisticamente um aumento de probabilidade, né, de as coisas melhorarem e de as realidades do seu cliente poderem ser executadas dentro de um projeto, porque a gente embasa isso na ciência, tá certo? Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje, espero ter ajudado um pouquinho. Se você quer ser um arquiteto que lê artigos científicos, eu tenho certeza que você vai se diferenciar muito, e esses são os pontos, né, os principais passos que eu dei aqui para que você possa começar a entender um pouquinho mais se um artigo é bom ou não. Então até o próximo podcast, pessoal, um abraço, tchau, tchau!